Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com a sua família. E nós estamos hoje com o terceiro, né, o terceiro programa especial do Setembro Amarelo com a doutora Marlene Venâncio, ao qual já vou chamar rapidamente aqui para a gente não perder um minutinho sequer aqui na nossa live. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, Rodney? Como vai? Boa noite a todos. É um Isso. prazer enorme estar aqui novamente e é um empenho muito grande, tanto da minha parte como do Rodney, como de toda a equipe. Esse trabalho é muito importante para nós, muito importante mesmo. E sabe, Rodney, que essa noite até sonhei eu com salvando uma criança da morte. Eu sonhei, eu vi a criança, eu tirei a criança. Então, é um comprometimento muito grande por amor à vida mesmo, por amor à vida. Eu tive a oportunidade de viver, tive todas as dificuldades que uma vida pode oferecer, mas venci a todas. Então, a minha gratidão a Deus por tudo que eu recebi foi pedir a Ele que eu pudesse dividir com os meus irmãos em Cristo, dividir com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, o que ele me deu aqui. Então, aqui estamos nós. Perfeito. Obrigado, Marlene, por atender esse pedido. E nós vamos iniciar o terceiro programa, sempre lembrando que às terças-feiras, 20 horas, nesse canal em que você está acompanhando, a Marlene preparou 5 conteúdos especiais para o Setembro Amarelo, tá? Inclusive, foi muito elogiado também o programa número 2. Para você que não assistiu, assista. O número 2, ela traz 2 tabelas para os pais, os educadores, a você que tem no lar uma criança, um jovem, para você já fazer essas observações. Mas hoje, no tema dessa noite, isso é muito importante, que ela, no número 2, ela falou somente da infância. Hoje vai ser a depressão na adolescência, a questão da prevenção, do tratamento e a valorização da vida, tá? Então tem muito conteúdo aqui que eu não vou interromper a Marlene, justamente porque para que ela possa fazer essa apresentação para todos nós aqui de maneira tranquila, sem interrupções, a não ser que durante ali a sua fala eu identifique algum problema de internet, às vezes acontece o travamento da imagem, mas a voz continuou, então a gente sempre vai estar aqui pontuando ou de repente uma pergunta específica neste momento, tá ok? Então, Marlene, fique à vontade, pessoal, depois compartilha, porque essas informações estão sendo depositadas aqui no mês do Setembro Amarelo, mas vai servir daqui para diante, porque em determinados momentos você pode, de repente, se deparar com uma situação e que precise de uma informação assertiva, porque não é só apresentar as causas, os sintomas, mas também as formas de se encontrar a direção para um tratamento. Então, tudo isso é bem importante a gente compartilhar essas informações. Então, é contigo, Marlene. Obrigada, Rodney. Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu sou Marlene Venâncio, sou psicóloga clínica há 38 anos, e há 38 anos, com certeza, me dedico ao trabalho da prevenção, tratamento, recuperação, valorização da vida para a família. Então, trabalho com jovens, trabalho com as crianças, sempre esteve presente na minha vida, principalmente para haver a integração dos pais e para os pais receberem as informações necessárias para criarem esses filhos já com conteúdos que vá prevenir ao que nós temos que estar aqui trabalhando para evitar o pior. Então, hoje, como o Rodney falou, vamos falar na depressão na adolescência, a prevenção, o tratamento e a valorização da vida. Esses jovens quererem continuar vivendo, esses jovens querer continuar e concluir o trabalho que eles aqui vieram fazer. Então, nós vamos iniciar, para que tenha uma informação geral, esse conteúdo já tem no na nossa primeira prevenção,
é o que é a depressão, tem depressão na infância e na infância como prevenir também, como tratar, como identificar, e nesse aqui também. Então, eu começo dizendo que a adolescência, eu gostaria, se eu tiver outra oportunidade de vida, pular, porque não é fácil ser adolescente. Eu adoraria alcançar, de alguma forma, os adolescentes, porque eu falo muito a linguagem deles, eu me dou muito bem com eles, e eu amo demais os adolescentes. Então, a adolescência, para que vocês entendam, não é só uma mudança no corpo, que é uma mudança tumultuada, hormônios, perdem o controle de si. Não, não é só isso. É também um grande aprendizado e uma grande superação. Porque eles estão aí. Eu sou criança, que eu não posso fazer o que eu quero, ou eu sou adulto, porque eu já tenho que ter responsabilidade. Então, eles têm que superar todos os conflitos que surgem na vida deles para que eles formem a personalidade adulta. E para isso eles precisam ter um referencial que seria oferecido pela sociedade, que seria oferecido pela religião deles, pela opção religiosa dos pais, que seria oferecido por informações na mídia. Então, nós vamos falar sobre a depressão hoje e a valorização da vida, para que esses jovens descubram a capacidade e o potencial que eles trouxeram para mudar o mundo, para fazer um mundo melhor. Então, o que é a depressão, meus queridos, minhas queridas, adolescentes, pré-adolescentes? Na psicologia, porque nós vamos falar tanto na visão da psicologia como na visão espiritual. E espiritual, diga-se de passagem, eu quero que todos entendam que nós somos espíritas, mas o espiritismo acolhe todas as religiões. O espiritismo esclarece, ajuda, mas não vai tentar converter ou convencer ninguém a se tornar espírita. Aqui nós só trazemos informação. E é isso que nós vamos ver, de acordo com a psicologia e de acordo com o lado espiritual, o que é essa depressão. A depressão é uma doença emocional séria, muito séria. Tanto que se tornou uma das maiores causas de pessoas que não aguentam mais continuar a viver e que interrompem essa possibilidade de cumprir sua missão aqui na Terra. Ela vai muito além da tristeza comum. Ela pode afetar os pensamentos, as emoções. Imagina na adolescência, que o jovem está formando tudo isso. Pode afetar o corpo e até a forma como a pessoa vê a vida. Na adolescência, isso pode ser ainda muito mais difícil, porque é um momento que há muitas mudanças, insegurança, timidez, bullying, e tudo que vocês, as descobertas, a sexualidade, o descontrole dos hormônios, a falta de paciência e de conhecimento dos pais em lidar com tudo isso com o jovem. Então, isso tudo é a depressão. E nós temos que aprender a entender. Por isso que é tão importante que vocês divulguem esse trabalho, que vocês partilhem o máximo que vocês puderem para chegar nos nossos jovens, para chegar nos nossos adolescentes, nas nossas pré-adolescentes, nos nossos pré-adolescentes. Uma outra frase. A tristeza sempre tem saída. Ela não é eterna. A gente vai aqui juntos descobrir como prevenir, como nós podemos tratar se já está instalada a depressão e como que vocês podem valorizar a vida. Somente entendendo tudo o que está acontecendo com vocês. Os sintomas da depressão. São vários os sintomas, eu poderia ter colocado, Rodney, a tabela aqui também, mas eu prometo colocar e você de alguma forma divulga depois, tá?
mas tem uma tabela de identificar os sintomas por umas 3, 4 semanas, para que vocês mesmos possam fazer essa identificação, ou os pais, no caso dos pré-adolescentes, para poder tratar o mais rápido possível, para que não se torne uma doença crônica que vai acompanhá-los até a vida adulta, até a velhice. Então, é importante saber reconhecer esses sinais. E alguns desses sinais são a tristeza profunda e persistente. O pré-adolescente, o adolescente é instável, principalmente com os hormônios, não só as meninas, como os meninos também. Nós sabemos disso, mas essa tristeza, ela é persistente, ela não passa. As pessoas ficam com falta de energia, falta de vontade, falta de coragem, cansaço sem explicação, perda de interesse pelas coisas que antes davam muito prazer. Então, isso aparece assim, do nada, ou por alguma coisa que era uma tristeza passageira e que acaba se acentuando cada vez mais. A alteração no sono, muitas vezes, tá dormindo, deixa dormir que não dá trabalho. Dormir demais não é normal. Dormir de menos, não conseguir dormir também não é normal. Mudanças no apetite, comer muito ou a perda da vontade de comer também. Isso são comportamentos, são sintomas que vai persistindo por um longo tempo, tá? Não algo passageiro. Dificuldade de concentração, muitas vezes na escola, ou até quando os pais pedem alguma coisa e os pais ficam muito bravos porque não absorveram. Então, a gente tem que ficar atenta. Queda no desempenho no escolar, sentimento de inutilidade, aquela desvalorização, aquela autodepreciação, a falta de autoestima, um vazio enorme, uma culpa de que tudo é culpa dele, que ele não sabe nada. E em casos mais graves, até o pensamento de não querer viver mais e não querer mais continuar a vivendo. Mas vocês podem ter certeza, tanto para os pais como para vocês, jovens, você não está sozinho. Nunca, nunca. Então, vamos conversar sobre a depressão na adolescência e encontrar esses caminhos de esperança para que vocês busquem por eles, onde buscar. As causas da depressão podem ser variadas e elas misturam o fator biológico, que são alterações químicas no cérebro, que eu ia colocar a figura, mas acabei não colocando, então eu ia pedir para você projetar e acabei não pedindo. Então, as alterações químicas no cérebro, os fatores genéticos, é só nós pararmos para refletir um pouco que todos os médicos que nós vamos, todas as especialidades, se nós vamos num gastro, lá em cima da mesa dele tem o quê? Se a gente tem um problema no estômago, ele vai mostrar lá em cima, lá numa maquete, mostrar onde está o problema. No cardiologista tem um coração, no pneumologista um pulmão. Todos os médicos têm uma maquete da sua especialidade em cima da mesa. Agora, o psiquiatra, o psicólogo, mesmo o neurologista, muitas vezes, não tem um cérebro para mostrar que o cérebro é um órgão que faz parte desse todo e que nós não, de forma alguma, a sociedade, de forma geral, considera um órgão que adoece. Tanto que nós falamos, o programa é apoio emocional, porque eu não quis colocar saúde mental, eu coloquei emocional. Porque fala em saúde mental, as pessoas falam, eu não estou louco, eu não vou no psiquiatra, eu não vou no psicólogo, eu não estou louco. E o psiquiatra dá remédio? O remédio me faz mais mal do que trata. Mas o órgão está doente. As alterações químicas, os remédios vão servir. Tem até no outra apresentação um neurotransmissor bonitinho que eu coloquei, que sem esse equilíbrio biológico, o neurônio não faz a sinapse.
e o remédio age nesse neurônio, fazendo com que aconteça sinapse de novo e que produza a serotonina e que a pessoa se sinta melhor. Por isso que a gente indica tanto academia, exercício físico, andar de bicicleta, caminhar, não importa, para produzir essa serotonina. Os fatores psicológicos são a baixa autoestima, dificuldade de lidar com a frustração. Isso já é normal na adolescência, porque ele está formando a personalidade dele. Não é porque o adolescente não ama mais a gente, não é porque o adolescente ficou mal porque já é adolescente. Não, é porque ele sofre, além da perturbação dos hormônios, ele sofre insegurança, porque ele tem que criar a própria personalidade. Ele tem que formar a própria vontade dele, a independência dele. Por isso a importância de se começar a trabalhar lá desde a primeira infância. Quanto mais nós investimos na primeira infância, na segunda infância, nós criamos pré-adolescentes e adolescentes seguros, responsáveis, que têm uma autoestima elevada, que sabem lidar com as frustrações, porque aprenderam a receber não e a assumir responsabilidade pelos próprios erros. Então, nós temos aí os fatores psicológicos, também as pressões sociais, tanto que se exige, o pouco que se dá para o adolescente ter uma estrutura de formação. Os fatores sociais, o tão falado bullying, que acaba sim com a moral, acaba com a autoestima, acaba com a confiança de criança, de jovem, de adolescente, os problemas familiares. Nós vemos hoje os pais correndo tanto atrás do prejuízo para ganhar o dinheiro, para ter o básico, para dar o melhor. Então, chega em casa, não ouve a criança, não ouve o jovem, não conversa, não tem diálogo, não tem disciplina. Aí o jovem se isola. A falta de apoio nas crises. Os pais cobram, gritam, brigam, xingam, apontam, mas não perguntam o que está acontecendo com o jovem, ou ouve ele, porque se vocês não ouvirem, eles vão ouvir lá fora, e lá fora vai ter outros jovens perturbados na mesma proporção. Então, nós temos que aprender a ouvir o jovem, aprender a ampará-los nas crises, não levando para si como se fosse um confronto, claro que não vamos deixar falta de educação, desrespeito, isso nunca, mas acolher ele na dor, acolher ele nas perturbações, nas frustrações, para que a gente possa caminhar com eles. A minha frase preferida: eu não posso caminhar na sua frente, porque não vou poder amparar suas quedas a vida inteira. Eles vão ter que assumir responsabilidades. Eu não posso caminhar atrás de você, porque. Não, eu não posso caminhar na sua frente, porque você pode tropeçar em mim. É o costume que nós temos de dizer tudo para eles o que eles devem fazer, porque tem que ser assim, porque se não foi assim, porque se errou foi porque não seguiu. Então, eu não posso caminhar na sua frente, porque você pode tropeçar em mim. Eu não posso caminhar atrás de você, porque eu não vou poder amparar as suas quedas a vida inteira. Então, a partir do momento que eu crio a disciplina e que eu sou ponderado, que eu faço tudo o que eu falei anteriormente, eu vou deixar que ele assuma a responsabilidade pelos seus erros, mas que ele também tente acertar, que ele tente, mesmo que ele erre, ele recomece para ele ter segurança de que ele está decidindo a própria vida. Então, o isolamento, eles se isolam porque os pais não entendem, os pais cobram, os pais apontam, então eles preferem se isolar na tecnologia, no quarto, e aí não há diálogo, já não vai haver mais diálogo nenhum. Falta de apoio de todos os sentidos que nós dizemos. E os fatores espirituais, as causas espirituais, que são as influências negativas que nós sabemos,
Essas influências negativas, nós, como espíritas, acreditamos no mundo paralelo, no mundo invisível. Dá para explicar para todas as religiões a nossa visão, na visão da religião de vocês. Nós temos os nossos protetores, nós temos os santos, nós temos os Espíritos Santo, todos que nos cuidam. E temos também os negativos. Se nós pensamos nos bons, também pensamos nos que estão aqui para nos perturbar, para nos atrasar, para nos se vingar, porque nós acreditamos em vidas pregressas, acreditamos em reencarnação. Então, os fatores espirituais têm essas influências negativas que querem perturbar os jovens para tomá-los para as drogas, para tomá-los para o álcool, para a rebeldia, para a desestruturação da família, para evitar que eles cumpram a missão deles determinada por Deus. É isso que nós, como espíritas, acreditamos nessa influência negativa. Também espiritualmente a fragilidade moral ou as provas, né, os desafios que eles trouxeram de vidas anteriores, as dificuldades que eles tiveram ou causaram em vidas anteriores, são trazidas para cá para serem elaboradas, para serem reestruturadas, resolvidas. E essas provas e expiações que o espírito mesmo escolheu viver para o progresso. Então, na hora que eles estão aqui, esquecem o compromisso. E aí vão se confrontar novamente com essas dificuldades para vencer aqueles prejuízos que eles causaram. Nós temos aqui essa figura que nós não projetamos, mas aonde que é prejudicado no cérebro, a depressão, só que aqui está como a depressão infantil, mas nós vamos dar um jeito de projetar na próxima apresentação para que vocês possam ter. Aí, olha, não percam. Na próxima apresentação, eu vou colocar algumas coisas que eu não coloquei aqui. E nós vamos projetar, né, Rodney? Combinado. Já no comecinho do programa, a gente ressalta essa parte que faltou aqui, né? Mas que no contexto sua explicação está sensacional, né? Já está trilhando certinho aqui a linha do tempo, né? De o que é, e aí vai pontuando os sintomas, tudo direitinho para depois chegar na valorização da vida, que é o grande foco. Enquanto você falava, eu ficava pensando aqui, né? Puxa vida, a gente vê que a maioria dos adultos que cometem essa situação, né? De chegar a um ponto de desistir da vida, ele tem um contexto diferente do jovem, porque o jovem ele ainda está naquele momento de sonhar com a sua vida ainda, né? Projetar lá na frente determinadas situações, ao mesmo tempo em que ele tem que enfrentar as transformações corporais, hormonais, né? Todo esse turbilhão que mexe mesmo. Além do mais, a cobrança da escola, de sempre tirar boas notas, de ser uma pessoa 100%, né, que não pode ter erros, né, tem uma pressão muito grande, de ser alguém para estar na sociedade. Existe a questão de ter que se formar sendo sempre o melhor, porque é embutida a questão da competitividade, né, assim, você tem que dar o seu 100%, sempre o seu 100%. Então, aí o relacionamento com o outro, a fase do namoro, muitas situações, é um combo, combo numa cabecinha só, que tem que trabalhar tudo isso, né? E aí tem toda essa questão, né? Que às vezes a pessoa acaba se destacando muito bem em determinadas áreas, aí sofre o bullying, sofre outras pressões negativas, né? Além já da carga familiar de uma cobrança de ser um ser 100% todo o tempo, né? Tem toda essa questão do envolvimento com relacionamento de amigos, inimizades e tantas outras situações. Mas assim, a grande maioria, pelo que eu tenho visto, né, Marlene, assim, é justamente essa falta de uma perspectiva de vida, porque ela vê um mundo muito violento, sem oportunidades, né? As diferenças sociais são muito grandes,
a facilidade de você vivenciar uma vida, entre aspas, confortável materialmente, são as grandes ciladas que os jovens estão tendo hoje em dia, né? Inclusive tem influenciadores trabalhando nessa questão, né? Em que há formas de se enriquecer sem tanto esforço de estudo e outras formas. Então, assim, tem muita informação negativa e realmente o jovem não se vê, né, ali na frente tendo uma grande oportunidade de exercer a sua vida de forma pautada moralmente, né? Então, assim, é muita coisa. A porta larga tá cheia de neon lá, piscando, chamando, venham, 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 venham. Então, as ciladas são muito grandes e bem elaboradas agora para justamente retirar o jovem do caminho certo, né? E as relações também, né? Antigamente havia todo um processo longo de namoro, né? Agora a coisa não existe mais. Não. Se encontrou, já daí no outro dia já é outra pessoa e assim vai indo. Mas é muito bom você falar, Rodney, porque a cobrança é demais da conta com o jovem, a pressão, a ansiedade dele de acertar. Mas se nós não damos para a criança a estrutura desde pequenininha, da responsabilidade, da disciplina, só corremos para trabalhar e chegamos e mandamos para a escolinha e trazemos, aí a criança vai para o computador ou vai para o celular, porque não dá trabalho, e aí a gente faz tudo sozinho, a gente. E aí chega na adolescência, a gente quer que eles façam tudo, que eles percebam que tem que fazer, que eles têm obrigação de fazer, como se nós não ensinamos desde pequeno. E para o adolescente isso é um tormento. Para o pré-adolescente, então, ele não sabe se ele continua criança ou se ele cresce. É perturbador. Porque ora nada é permitido para ele, porque ele é criança, e ora tudo é cobrado, porque ele já é grande. Então, é muita carga na cabeça do adolescente. E enquanto você falava, eu pensei, tanto esse impulso dele, esse instinto de fazer, porque ele tem um chakra extremamente aberto para receber tudo, todas as informações ele recebe para que ele vá selecionando o que é melhor para ele. Então ele muitas vezes age por impulso, por instinto. E esse impulso, esse instinto pode ser usado também para desistir de viver, para impedir que ele continue nessa vida. Então, isso que nós temos que pensar muito, porque a gente só vê ele como um adolescente que tem obrigações, mas nós demos o alicerce, a estrutura suficiente para que ele identifique a responsabilidade, as consequências dos erros. Nós não demos desde pequenininho isso. Então, isso é muito importante você ter falado, Rodney. É muito bom também. Então, a vida, na verdade, é um presente de Deus. Nós vamos agora olhar um pouco, Rodney, como você falou. Eu vou falando de acordo com a ordem crescente, né? Para a gente chegar lá na valorização da vida, mas aqui a gente já começa um pouco. Que a vida é um presente de Deus. A vida, não importa de que forma ela existe, mas ela é um presente de Deus, porque nós estamos aqui para aprender, e juntos nós vamos aprender a cuidar da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito. E aí, no Espiritismo, através das obras de Allan Kardec, ele nos ensina que a vida é um presente divino e que cada um de nós está em um caminho de aprendizado e de evolução. E as dificuldades, elas não são castigos, não. Não são castigos, mas sim oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade da gente vencer o que nós não conseguimos fazer numa vida anterior ou mais cedo também. Sempre é uma oportunidade. E nunca, nunca nós vamos estar sozinhos, porque nós contamos sempre com a proteção dos nossos mentores espirituais, com o amparo da oração, com a força, com a fé. Então, infelizmente, o jovem hoje
a gente vê nas casas espíritas, pelo menos a casa espírita que eu frequento, tem mais de 130 crianças e jovens na evangelização. A cabeça deles é outra, a visão de mundo deles é outra. Então, se outra religião está nos ouvindo, evangélicos, levem seus filhos na escola dominical. Eu fui criada na escola dominical e a minha base mais sólida é a fé e a confiança em Deus. Os católicos, levem sim seus filhos na catequese para fazer primeira comunhão, para fazer. Eu não conheço muito a católica, como chama mesmo, Rodney? É a primeira comunhão e a É crisma que eles falam, né? crisma, Crisma. isso. Então, levem as crianças para aprender a conhecer o divino, o espiritual. Eles podem não acreditar em Deus, mas eles não acreditam em Deus porque eles estão sem esperança nenhuma. Porque quando eles descrevem para mim, como profissional, no que eles acreditam, eu falo: olha, você está descrevendo para mim o que eu aprendi a nomear de Deus. Então, a sua essência é divina. Você não precisa chamar de Deus, ela existe dentro de você. Então, nós temos que aprender que essa essência que faz com que a gente queira seguir em frente. E uma das coisas importantes para os jovens, pré-adolescentes e adolescentes, é que falar sempre é o primeiro passo, né? A depressão, a prevenção, o tratamento, é a gente saber como conversar com as outras pessoas, procurar um parente de confiança, alguém que se afinize mais, não se isolar, um amigo que possa confiar. Então, como que a gente pode se libertar e buscar ajuda? Ninguém precisa enfrentar essa situação, seja o início da depressão ou seja uma depressão profunda, ninguém precisa enfrentar isso sozinho. E há muitos caminhos de apoio. Existem os tratamentos médicos, psicológicos, acompanhamento com psicólogo, para aprender a lidar com as emoções e desenvolver estratégias de enfrentamento, tratamento com psiquiatra para tomar a medicação quando necessário, e esses medicamentos vão equilibrar o funcionamento do cérebro, vai minimizar a crise, para que através do processo terapêutico elabore uma nova visão de vida, elabore novas propostas de vida, para que não volte a se instalar novamente a depressão e adoecer o cérebro. Falar sempre é o primeiro passo. Então, o tratamento espiritual que nós indicamos, seja para qual religião for, é oração sincera, o evangelho no lar, o passe magnético, a fluidoterapia, né? A água fluidificada. O estudo da doutrina também é esclarecedor, fortalece a fé, traz esperança. A gente recebe pessoas de outras religiões da casa espírita com sentimento de culpa, como se estivesse traindo a própria religião. Mas o desespero é tanto que eles acham que lá vão encontrar. Ninguém quer convencer eles se tornarem espíritas. A gente atende, a gente ora, eles assistem a palestra, que é igualzinho como no culto, é igualzinho que o padre fala. Eles tomam o passe, que é a imposição de mão para equilibrar as energias. Eles tomam água fluidificada, que é como se fosse água benzida pelo padre. E ali eles recebem um tratamento, é um acolhimento com amor, com carinho. Para os jovens, o que eu confio nos jovens, eu confio tanto nos jovens, porque o potencial, a inteligência, a capacidade e a espiritualidade do jovem sempre me encantaram. Então, o jovem, ao invés de ficar em casa, vá praticar uma caridade, vá ajudar num asilo, num orfanato, vá visitar o Pequeno Cotolengo, vá visitar lugares que precisam de ajuda, vá praticar o bem, porque isso vai elevar
os pensamentos e a aproximação de mentores, dos próprios mentores desses seres que vocês vão ajudar, vai erguer a sua esperança, vai aumentar a sua esperança de continuar a viver. E na nossa vida prática, na vida prática de vocês, conversar com os familiares, com os amigos de confiança, como eu já falei, manter hábitos saudáveis, que é dormir no horário, que vocês jovens saibam. À noite nós produzimos a serotonina e ela é produzida entre 22 horas e 1 hora da manhã. Que horas você está indo dormir? E sem a serotonina, o cérebro falha. E de manhã, na hora do despertar, que vê a luz do sol, aí vai produzir a endorfina. Então é muito importante que os pais saibam, que vocês saibam também, que vocês precisam ter disciplina para tudo, porque vocês gostam de disciplina, eu sei. Quando a vida de vocês funciona com disciplina, vocês se elevam ao nível intelectual e emocional tão grande, que vocês se tornam salvadores da humanidade. Não é difícil. Manter hábitos saudáveis, que é o sono, alimentação, exercício físico, procurar atividade que tragam alegria e significado na vida. Vocês sabem que eu tinha uma instituição de usuários de drogas e eu levei cerca de 12 ou 15 usuários de drogas no Pequeno Cotolengo, para mostrar para eles, muitas vezes, que eles podem, através de destruir o cérebro deles ou algum órgão no corpo deles, nessa existência, eles podem vir numa próxima existência com a falta daquele órgão, com o problema ali instalado no cérebro, de uma deficiência, de um retardo, os TDAH, não que todos sejam isso, estou falando que pode acontecer. E eu levei, eles ficaram tão chocados, que eles saíram de lá sem falar e ficaram um tempão sem falar. E lá, os internos receberam eles com tanto amor, tanto carinho, ficaram tão felizes que eles ficaram tão emocionados de estar ali, naquele momento, podendo ajudar, colaborar. E eu também, Rodney, levei eles numa ONG de cachorros, de bichos, gatos e cachorros. Você não tem ideia, eles deram banho e mais de 60 cachorros. Saíram de lá, tudo molhado, fedendo a cachorro, mas felizes. E depois que eles deram banho nos cachorros, eu levei eles numa churrascaria. Dá para você imaginar? Dá para imaginar que foi um dia especial. Foi incrível. E eles se sentiram realizados. Então, quando tudo parece difícil, sempre existe uma saída, sempre existe um recomeço. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que nenhuma dor é para sempre, nenhuma dor é eterna, e que Deus nunca nos dá uma prova maior do que possamos suportar. E olha, quando a gente ora, porque o que a gente menos faz é orar quando está em dificuldade. Quando a gente ora, a gente não tem que pedir, ai, Deus ajude que passe essa dor, ai, Deus ajude que eu possa suportar essa dor, porque ela só vai passar quando chegar a hora de passar. Aí a gente não pode entrar lá na dor e ficar se lamentando, se vitimizando, não. Olha de fora, o que essa dor está me ensinando? O que eu fiz, que eu teimei, que eu protestei, o que eu fiz que essa dor está tão intensa? Para que a gente possa aprender o porquê essa dor veio como uma prova para mim. E se você, jovem adolescente, tem sentido essa tristeza profunda, esse vazio, ou vontade de desistir, lembre-se sempre, isso não define quem você é, mas sim como você está nesse momento. E tudo pode mudar. Se você, mesmo se arrastando com maior dificuldade, busque as saídas que nós falamos aqui.
porque você vai ver como gradativamente tudo vai passando. E quando estiver doendo, suporte, sabe? Muda alguma coisa no teu quarto, muda o guarda-roupa, arruma as roupas, faça uma coisa diferente, sabe? Não deixe o seu cérebro ser dominado pela doença. Seja mais forte do que essa doença. Sabe por quê? Porque você é um ser de luz. É sim, você é um ser de luz, você é amado por Deus e com uma vida cheia de possibilidades, de muitas possibilidades de você ser muito importante. Vocês sabem que eu tenho um neto que está com 16 anos agora, que desde a infância foi diagnosticado TDAH. E com muito problema. E eu sempre acreditei nele. Sempre acreditei que ele iria vencer. E eu falava para ele, filho, você é especial. Você vai vencer. Você vai vencer. Hoje ele está com 16 anos, coisa que ele nunca conseguiu ir bem na escola. Hoje ele está super bem. Ele está feliz. Ele está realizado. Os pais estão felizes. Os pais sofreram muito, tudo que vocês possam imaginar, que os pais um TDAH, com déficit de atenção, hiperatividade, eles sofreram. E hoje ele diz, vovó, obrigada por acreditar em mim. Ele chegou a falar que não queria viver. Adivinha o que eu fiz? Eu expliquei para ele, na linguagem espírita, o que aconteceria se ele desistisse de viver. Que não adiantava, que ele ia ter que voltar e fazer tudo mais e mais um pouco pelo que ele não quis fazer nessa existência. Então, a gente tem que acreditar e procurar ajuda. Você é especial, você é luz, você é amado por Deus, você tem uma vida cheia de possibilidades pela frente, então procure ajuda, converse, não se cale. Tem pessoas prontas para ouvir você, para te apoiar. A depressão tem sim tratamento, o sofrimento pode ser transformado em aprendizado e a vida sempre vale a pena ser vivida. E uma coisa que sempre eu falo para os adolescentes é que muitas vezes os pais gritam e eu ensino os adolescentes. Por que pai grita? Por que mãe grita? Porque não sabem o que fazer. Então, de chegar e conversar com o pai, porque pai e mãe amam, só ficam tão desesperados que gritam porque não sabem como ajudar. E o importante é você estar bem com o pai, você estar bem com a mãe. A partir do momento que você está bem com o pai, que está bem com a mãe, no caso, vamos supor, da automutilação, né? A dor é tão intensa, a dor interna, que tem que se automutilar para poder passar aquela dor interna. Quando nós desistimos da vida, quando nós não queremos mais viver, nós não queremos estar matando o nosso corpo físico, nós não estamos querendo desistir da vida, mas sim de aliviar aquela dor que não passa nunca. Nós queremos matar, na verdade, aquela dor que está lá dentro. Então, a adolescência não é só mudança, é aprendizado, é superação. Então, a tristeza, ela tem saída sim. É só a gente descobrir como a gente pode prevenir, que é através de aprendizado, através de vocês pegarem essa maquininha que está na mão de vocês e procurarem mensagens de motivação, meditação, né? Então, ali está como prevenir, como tratar, como nós podemos valorizar a nossa vida emocional, de saber que não está sozinho, que a gente pode conversar, sim, sobre caminho, sobre esperança, e nós estarmos sempre ouvindo. No nosso trabalho, que o Rodney, eu prefiro que fale um pouquinho mais, nós temos sempre programas, lives e um programa que ele vai falar, que a gente traz temas apropriados para a família e para o próprio jovem. Então, recurso nós temos. Então, pegue essa maquininha aí, joga o tempo, tem lá um tempo certo para jogar, faz o que vocês têm vontade, mas com limitações.
mas busquem outros recursos, porque o cérebro de vocês não está criando, produzindo. Uma criança com o celular na mão, o cérebro está em formação, ele está alienado, ele não está buscando os reflexos, ele não está buscando as motivações externas, ele não está buscando os estímulos externos, ele não está trabalhando na motricidade dele, ele não está correndo, ele não está caindo, ele não está. Não pode, não pode. Tem que ter limite para tudo, tem que ter hora, mas também que tenha hora do aprendizado, que é o que vocês mais precisam e mais querem, é descobrir a capacidade e o potencial de vocês. Eu espero do fundo do meu coração tê-los ajudado, e nós ainda temos um próximo programa que nós vamos falar, ainda dois. Assista os anteriores. O primeiro eu falo, na verdade, o que é entendendo a depressão. O segundo eu falo a respeito que vocês devem ouvir sim, para vocês entenderem da onde que veio essa depressão. O que aconteceu lá na infância que já estruturou essa possibilidade de depressão. Ouçam. Hoje eu estou falando da pré-adolescência e da adolescência, nós vamos falar da consequência na vida adulta. Então, assistam para que vocês se entendam. É o autoconhecimento, é vocês entenderem essa nossa visão. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e que vocês possam ser muito felizes mesmo. Vou passar a palavra agora para o Rodney, se tiver mais alguma coisa para falar, eu ainda falo. Ok, Marlene, eu preferi hoje ouvir mais do que às vezes interromper, e sou grato por você estar se hidratando na live, porque nós devemos sempre nos hidratar, a água é sempre bem-vinda, tá? Ainda mais nesses tempos que tem a seca, né? Que nós estamos e a garganta falha também. Tem muita gente aí com problemas de garganta, então vamos se hidratar, e é muito bom. Marlene, muito obrigado assim, pela construção da live e das lives, né? Porque a gente já pegou, primeiramente, o que é a depressão, destrinchando tudo, né? Depois vem a questão da infância, muito bem lembrado, e que daí realmente traz os reflexos agora na adolescência. Então, ela construiu esses 5 programas pensando justamente nessa linha do tempo dos fatos que vão acontecendo ao longo da nossa existência. Depois vem a fase adulta e provavelmente também a parte que também os idosos também estão nessa situação, né? Não é? A gente se espanta quando ouve falar em criança, mas também a gente vai se espantando com jovens que têm todo o potencial, os adultos e os idosos. Então, em qualquer faixa, para nós, é um motivo de preocupação, e nós temos que estar bem informados para também auxiliar aquelas pessoas que a gente conhece, e por aquela tabela que a Marlene falou, que a gente vai apresentar no número 4 já no comecinho, é muito importante. Porém, tirando todo um resumo geral aqui, Marlene, me ocorreu uma grande dificuldade dos pais conversarem com seus filhos na questão da sexualidade. Eu acho que mais lá na frente a gente deve produzir um programa específico sobre isso, porque tem pais que não sabem como falar sobre isso aos seus filhos. E aí aonde é que o jovem vai recorrer a esse tipo de situação? Alguém que às vezes é imoral nessa questão, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o compromisso nosso é justamente isso, nas lives ou em algum momento com a participação de você, pai ou mãe, educador, que coloque nos comentários para nós ou no próprio chat que a gente vai estar analisando essas questões, porque a gente prepara uma live e à medida que ela está ocorrendo, surgem novas ideias, né? Então, eu gostaria de ter contigo essa situação aí, para de repente ser o tema do apoio emocional em novembro, né? Porque já temos um que vai falar sobre as consequências, porque o pessoal nos procurou para mergulhar um pouquinho mais profundo na questão da adultização. Adultização, eu ia falar. No comecinho de outubro, a gente vai ter já com a doutora Marlene Venâncio, ela já deixou um material riquíssimo pronto para falar com vocês das consequências da adultização, independente do cenário que está ocorrendo, tá? Seja da internet, ou seja
no convívio familiar ou da sociedade, é justamente esse ponto que a gente vai trazer com ela essas informações, tá? Então, aqui, como ela falou, assim, dos programas que a gente faz das lives, então, para você, jovem, inclusive, em breve a gente vai apresentar um show musical feito por jovens, o projeto Mantis, né? Então, vai ser bacana. A gente já deixou esse material, estamos finalizando ele para apresentar numa live especial, vai ser num domingo às 9 horas da noite, tá? A gente não tem a data ainda, mas é o jovem cantando, eles mesmos fizeram a melodia, a musicalização, a letra por inspiração. Então, coisa lindíssima, eu pude acompanhar todo esse trabalho, a gente achou um lugar para fazer a gravação com eles, não é o ideal, mas a gente sempre lembra que Jesus mandava as suas mensagens nos lugares mais simples, não precisa ter toda uma estrutura, toda uma parafernália. Então, dessa forma, a gente vai apresentar para vocês, jovens, para vocês, pais, a criançada, vovô e a vovó, para acompanharem essa live, que o próprio jovem vai estar ali na sua letra, na sua canção, trazendo a mensagem para o Setembro Amarelo, a valorização da vida, e você vai conseguir observar que a espiritualidade fala através deles nas canções, tá? E vai chegar fundo no nosso coração. Marlene, só tem que agradecer a sua presença aqui, sempre amorosa, sempre trazendo orientações, explicando, como dizia um personagem lá, nos seus mínimos detalhes, para que a gente possa sermos pais mais conscientes. E muito bom você ter falado, ó, independente da sua religião, que vocês possam trabalhar essa potencialidade do jovem, que ele será o futuro se encontrar em nós esse olhar voltado para ele, para dar todo o apoio, né? Porque a gente precisa dar esse apoio emocional, né? E é lógico, a gente também sabe que eles vão passar por frustrações, e isso faz parte, para fortalecê-los, porque, na verdade, né, Marlene, tem situações que eles têm que passar, que a gente não quer que você passe por essa dor, porque Não, não, não dá. a gente vai fazer, a gente orienta, mas se ele desejar passar por ali e sofrer a consequência, ele vai estar num processo de, puxa, realmente eu errei e senti essa dor, mas eu tenho que aprender com isso a me fortalecer e não repetir, né? Uhum. Não dá para colocar numa bolha, né? Tem que deixar viver. É lógico que nós estaremos atentos, que quando a coisa for muito mais séria, a gente já tem que pontuar. Aí, esse caminho você não pode seguir. Né? Uhum. Aí a gente tem que ser responsável. Mas aquilo que você consegue analisar, não, deixa ele experimentar que ele vai... Vai, né? Quebrar a cabeça, vai É aprender. aquela história do dedinho no foguinho da vela, né? Ai, queimou. Vai doer. Vai Mas doer. depois passa. Depois passa. Né? Mas então tá bom. Obrigado, Marlene. Pessoal, Obrigada, Rod. até uma próxima. Tchau, tchau. Até, muito obrigada.